Dando Assim. continuidade aos trabalhos da ABChá, que é a apresentação das instituições de ensino, né, de chá dentro do Brasil, a gente recebe hoje a Raquel Magalhães, que é sommelier de chá e terapeuta Ayurveda, está em formação profissional de yoga e na graduação de nutrição. A Raquel não quer parar de estudar, pelo que vocês estão vendo aí, né? Empresária no mercado de chás, é sócia proprietária de empresas dos mais variados segmentos, como educação, prestação de serviços, consultoria de produtos, com o objetivo de capacitar futuros profissionais da área e difundir o conceito e consumo de chá no Brasil e no exterior. Colunista da revista Casa e Jardim, fundadora da Alquimia em Foco. Eu sei que a Raquel também tem um trabalho em Portugal, não é isso, Raquel? Que eu sempre Isso. acompanho o trabalho dela, e eu sei que ela é super dedicada mesmo, não só ao ensino, como ao aprendizado próprio também. Exatamente. Prazer, viu, Raquel, te receber Prazer. aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. Imagina, é uma honra para a gente ter você aqui. Então, eu vou começar com as perguntas, né? Assim, vão ser de uma forma bem objetiva, as perguntas são as mesmas para todas as instituições de ensino. E depois, gente, continue acompanhando, porque vai ter uma masterclass com a Raquel Magalhães também, né? Para tudo Exatamente. ficar mais gostoso e melhor. Raquel, então conta pra gente, por que ensinar chá? Quando foi a sua primeira aula e quantos alunos já passaram por aí? Então, o porquê de ensinar o chá? Eu moro no interior, eu sou do interior do Rio de Janeiro, de Petrópolis. Na época que eu comecei a trabalhar com chá, eu morava no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro a gente não tinha casa de chá, né? Era só São Paulo, ou então quando a gente viajava, enfim, mas casa especializada de chá a gente não tinha. E eu já estava em transição de carreira, na verdade, hoje eu tenho 40, desde os meus 30 anos eu pensava efetivamente em trocar de trabalho. Eu trabalhei muitos anos no corporativo, 7 anos na empresa no grupo do Ike Batista, mais 7 anos num grupo no banco de investimentos, e para mim aquilo dali já não estava fazendo sentido. E foi interessante que sempre quando tem alguma crise no mercado, né, ficava cara, porque eu já tinha muito tempo de casa, e eu era desligada. E eu não sabia o que fazer. E foi interessante que eu acho que aquele ditado, né, o universo te mostra, eu acho que é uma realidade de fato, né? Porque eu saí em outubro a T-Shop acabou entrando no Rio de Janeiro, e eu comecei a ver a possibilidade, fiz alguns testes na minha página com o chá. Eu já iria abrir uma empresa, mas o foco não era o chá. E por ter a marca no Rio de Janeiro, eu acabei fechando uma parceria com a primeira loja, na época, que era do Rio Sul, Shopping Rio Sul, com a Gabriela. E eu comecei a fazer alguns testes na página e super funcionou. Isso foi uma coisa super interessante. E o chá ele sempre fez parte da minha vida, né? Meus bisavós são portugueses, a minha infância inteira, todos os domingos eu passava com eles e com meus avós. Então toda aquela parte lúdica de louça, os jogos da minha bisavó não eram completos, Adoro. mas assim, eu amo também. Não eram completos, sabe? Mas eu tenho as xícaras até hoje, ficaram para mim depois da morte deles. Mas assim, eu achava aquilo lindo. Sempre gostei de filmes, séries. Vejo até hoje, né? Se estiver remetendo ao chá, eu acho aquele cenário muito bonito. E isso para mim foi desde pequena. Eu lembro que aqui na minha cidade, quando a gente fazia 15 anos na época, todo mundo ia para a Disney. Eu queria ir para a França. Eu queria conhecer mais sobre a bebida especificamente e esse ritual todo do chá da tarde. Aquilo sempre me encantou muito. E acabei colocando, eu sempre usei também, eu sempre tive um diferencial para mim, eu sempre entendi o chá ou a infusão, né, a erva, como sendo um ingrediente na cozinha, para dar mais sabor. Então, eu sempre utilizei. As pessoas, às vezes, podem colocar um orégano do seu jardim só para finalizar uma pizza. Não, eu já sabia de benefícios da infusão do orégano. Então, eu sempre utilizei da mesma forma que se a gente pensar na erva como bebida, por que não pensar no chá como ingrediente também, né? Uhum. Então, eu comecei a fazer esse trabalho, utilizando primeiro o chá como ingrediente na gastronomia. Isso foi em outubro, novembro, quando eu abri a minha empresa.
que na época era de produtos, ela está ativa até hoje, 2016. 2016. E o nome da empresa é Prazeres do Chá. E acabou que em maio foi a primeira turma que eu dei no Rio de Janeiro, com o apoio da T-Shop no Rio, que foi especificamente sobre gastronomia com chá, ou seja, eu ensinei pratos de entrada, prato principal e sobremesa, utilizando chás como ingrediente no preparo. Isso foi em maio, e assim, foi muito pouco tempo. O projeto, ele deu uma deslanchada muito grande. Eu participei do programa da Bela Gil, ela me chamou para participar de um... Eu lembro, assisti. Foi no início, não tinha 5 meses de projeto. Então, aí eu recebi na minha casa e eu mostrei, né, isso, né, ela tomando uma infusão e eu utilizando a mesma infusão no preparo de um produto que eu tenho, que é uma geleia, que utiliza o rooibos como ingrediente. Então, assim, foi bem interessante. Acabou tornando uma proporção grande, né? Então, começaram a me pedir aulas, eu comecei a preparar a aula ao vivo, online, depois começaram a me pedir mais conteúdo, e aí eu parei o projeto em agosto, durante 1 ano, para fazer o curso de sommelier, e estou até hoje aí, tem vários cursos. De todos os cursos que eu tenho e de todas as aulas que eu já ministrei, tanto em Portugal, e outras palestras já passaram por mim, assim, mais de 800 alunos. Então, eu fico muito impressionada. Gostando do chá, né? É muita gente gostando do chá. E é interessante que na época que eu saí da empresa, já em 2016, eu já estava em formação de Ayurveda. É um curso de formação de mais de 2 anos. Eu já estava me formando. E a gente começa a fazer os links, né? Quando a gente pensa na cultura do chá, quanto tempo tem? O Ayurveda, 5.000 anos, o Yoga, 5.000 anos, o chá por aí também. Tudo, quando você vai pesquisar a origem, é tudo muito próximo. Se a gente fala do chai, por exemplo, que tem a sua cultura própria dentro do chá, a gente começa a ver qual é a aplicação dele no Ayurveda. Aí eu comecei a perceber também uma outra nuance, já que no Brasil a cultura maior é de tomar infusão, né, beber infusão, como colocar as ervas do Ayurveda para o pessoal conhecer mais. Então eu faço esse link também. Então todos os cursos que eu menciono são sobre chás ou sobre Ayurveda, sempre tendo o chá e a infusão como carro-chefe. Então, eu explico a Ayurveda, mas eu sempre coloco as ervas, como a pessoa identificar os ciclos, estação. A gente sabe, você em Brasília, né? O seu verão é diferente do meu verão, que eu sou da Serra do Rio de Janeiro, Sim. Apesar de ser o mesmo clima. Então, assim, como você ter autoconhecimento e aplicar tanto o chá quanto a infusão para manutenção da saúde, prevenção de doenças e utilização como ingrediente mesmo, né? Eu digo, faça do chá um ingrediente para a sua vida, né? Então, a gente pode harmonizar com comida, a gente pode harmonizar com práticas do dia a dia. Essas 2 harmonizações eu já venho trabalhando nos últimos 2 anos e tem tido um resultado muito bom. Por quê? Porque quando a pessoa coloca em prática, ela vê efetivamente que funciona. Claro. E isso é muito bacana. Isso é muito interessante. O prazer mesmo do chá sensorial também, né? Porque assim, eu acho que no Brasil a gente tem muito essa coisa de serve para quê, mas na verdade ela acaba descobrindo esses outros aspectos, né? Tem várias frases que eu utilizo, né, dentro do meu projeto. Faça do chá um ingrediente para a sua vida, descubra um novo mundo de aromas e sabores com chá. E o chá, na verdade, ele é uma bebida que merece ser degustada, assim como o vinho, e ainda tem benefícios. O foco do meu trabalho, ele é mostrar primeiro a utilização do chá como um potencial bebida, e depois, ou ingrediente, e depois pegar a parte de benefício. E por que eu escolhi fazer isso? O diferencial, porque todo mundo hoje trabalha com a questão de benefício, né? Saúde, procura por receitas milagrosas. E não, o chá ele vai fazer bem para você, mas você tem que fazer muitas outras coisas para ele ser efetivamente, né, um benefício natural para o seu corpo. Mas você pode fazer o uso dele como, se a gente pensar num chai, que tem mais de, sei lá, 4.000 receitas, que estima-se, né, que tenha na Índia entre 4 e 5.000 receitas, você imagina a possibilidade, cada receita dessa tem um sabor. Você utilizar num preparo agora, que daqui a pouco a gente vai entrar no frio, festa junina, num arroz doce.
você vai ter 4, 5 mil receitas de arroz doce diferente. Então, assim, abre uma gama de possibilidades fantástica. Sem dúvida, sem dúvida. E o que você considera mais importante para quem quer aprender sobre chá? É ter a cabeça aberta. É poder descobrir que, efetivamente, o chá, ele tem muitas possibilidades. Ele não é algo simples. Eu não estou querendo, de maneira nenhuma, dizer que vinho, por exemplo, é simples. Mas se a gente comparar a quantidade de aromas e sabores que a gente tem, obviamente, a gente tem muito mais no chá. Se a gente for quebrar o vinho em cores, né, a gente tem o branco, o rosé, o tinto, quantos chás a gente tem por aí, né? Então, eu acho que é ter a mente aberta, é conhecer muito chá, que é o que a Carla menciona sempre, né, de litragem, você descobrir o chá como ingrediente e você utilizá-lo de outras formas. Então, assim, você pode utilizar como ingrediente no preparo de receitas, harmonizado. Quem ainda não fez harmonização de queijo com chá, chocolate com chá, comidas com chá, tá perdendo Queijo com chá, para mim, é dos meus favoritos, assim, das minhas harmonizações. Porque o mundo dos queijos também é um mundo muito amplo, né? Amplo, exatamente. Então, eu acho fantástico, assim, fantástico. E é a questão de conhecimento de fato, porque quando a gente fala, utilizando esse teu exemplo de harmonização de queijo, você não vai preparar o chá na temperatura certa e tomar junto com a comida, junto com comer o queijo. A temperatura do chá vai estar diferente, você tem que ter o conhecimento do queijo. Por quê? Ele vai ser em torno de 19 graus, que você vai servir o chá. É muito gelado, né? Eu gosto do chá quente. Mas a gente tem que pensar no queijo também ali enquanto comida. Se você coloca muito quente, o queijo derrete na sua boca. E você não vai ter a percepção dos dois. Então, você tem que ter o acompanhamento disso daí. É muita coisa para aprender, é muita coisa para você aproveitar. E eu acho que você é efetivamente isso, você estar aberto a aprender outras possibilidades, porque é muito mais, o chá, ele é muito mais do que vamos colocar assim, uma simples infusão, porque ele não é só a infusão em si, né? Você tem muita coisa para você poder fazer. Concordo. O seu consumo de chá, você até começou a falar para a gente, né? Aí começou desde pequeno ou está relacionado com alguma experiência da vida? Né? Você mencionou não, foi desde, em relação à sua exatamente. origem. E desde pequenininha, como domingo, né, como eu falei, eu sempre vinha para casa dos meus avós. Eu atualmente moro na casa que era deles. E eu lembro direitinho, às vezes, mas era aquele consumo, né, tradicional que a gente vê dos nossos avós. Eu chegava, às vezes, passando mal, aí a minha avó fazia o chá preto, ou então a gente ia pegar na rua, que é paralelepípeda, uma rua sem saída, a gente pegava quebra-pedra, tinha no quintal aqui em casa, ela plantava algumas coisas, a gente sempre fazia. Então, a casca de maçã, a gente comia maçã, meu irmão não gostava da casca, aí pegava a casca, fazia uma infusão. Então, isso tudo fazia parte. E, para mim, sempre o aroma. Eu sempre... É engraçado, né? Porque eu dou aula de culinária hoje em dia, mas até os meus 30 anos eu não cozinhava, né? Mas eu sempre gostei de comer. Então, a parte sensorial também de uma infusão de casca de maçã com canela, cravo, aquilo ali sempre me despertou muito, né? Sempre fui muito sensível a isso. Então, eles contribuíram bastante para mim desde pequenininha, efetivamente. E para mim era mágico aquilo, você colocar uma folha, né, que você sentia um aroma ali, e você colocar na água e aquilo transformar numa bebida, né, super saborosa. Eu achava aquilo fantástico. É alquimia mesmo, né? Alquimia pura. É alquimia, exatamente. É um dos motivos de eu colocar no nome da escola, assim. Eu imaginei. O que você acha da evolução do mercado de chá no Brasil? Assim, da sua experiência, do que você observa, né, que tem acontecido ultimamente? Olha, desde 2016, quando começou a entrar, né, marcas de chás, a T-Shop foi a primeira em alguns estados, mas hoje em dia a gente já tem mais, vem crescendo. Anterior a isso, a gente já via pessoas que tinham possibilidade de repente, viajar para fora do país, ou até mesmo São Paulo, e ter alguma experiência de conhecer lugares novos e trazer chá, né? Mas a gente sempre via trazer sempre os mesmos. A partir da entrada de marcas no Brasil, você já começa a identificar por que marcas estrangeiras estão entrando no Brasil, por que marcas no Brasil estão sendo criadas, por que está tendo resgate de cultura, né? A gente chega num ponto que ele é cíclico, né? Você chega num ponto que você vai voltar, você não tem mais para onde ir.
Então, a busca do entender rótulo, de você... o próprio Michael Pollan, ele fala isso, né? Coma comida que a sua avó identifica como sendo comida. Então, a gente está trazendo esse resgate. A partir de 2016, o mercado no Brasil está em franca expansão e, apesar de não ser algo bacana, a pandemia trouxe o chá, elevou o consumo do chá lá para cima. É algo que, para o mercado de chá, quem está conseguindo aproveitar, foi muita informação, muita gente em casa querendo conhecimento, e o chá, efetivamente, ele cresceu enormemente. E um exemplo, uma marca de refrigerante gigante, de ponta no Brasil, ela perdeu 60% de mercado durante os primeiros 4 meses da pandemia para a geração millennial, que é de 25 a 40 anos. E desse percentual, 88% procurou o chá. Eu acho que o chá tem essa ligação muito com autocuidado também, né? Com aconchego. E acho que faz todo sentido, de fato, nessa época esquisita que a gente está vivendo, né? Exatamente. E aí você vê, né? Eu, na época que eu comecei a estudar Ayurveda, que foi para formação, né? Que foi lá em 2014, quando eu tive o primeiro contato, é impressionante como hoje em dia as pessoas também procuram informação sobre isso, tentar diminuir remédio, e uma coisa vai levando a outra. Né? Pelo menos no meu projeto, quando a pessoa entra, ela vai ver o chá, ela vai ver que eu falo de Ayurveda, eu estou em formação de yoga porque é uma ciência irmã do Ayurveda, e você pode utilizar para técnicas de meditação, prática de yoga, pranayama, que é exercício de respiração, a própria nutrição. O próprio Conselho Federal de Nutrição aprovou o uso do Ayurveda, que era só uma terapia complementar, para a pessoa, né, o profissional de nutrição, poder fazer a prática do Ayurveda no dia a dia. E não é Ayurveda somente, é o uso do chá também, porque isso faz parte, né, da nossa rotina diária enquanto terapeuta Ayurveda e passando conhecimento para as pessoas. Então, tudo que está sendo pesquisado hoje em dia, o chá está ali, de alguma forma está ali. Então, a tendência é crescer cada vez mais. Eu ainda acho que não chegou o boom e vai crescer cada vez mais. Ótimo. E a fundação da AB Chá em si, Raquel, você acha que pode ajudar a incrementar o mercado de chá e aumentar a procura por aula especializada? Pode, isso daí certamente. Tudo a questão de organização. A gente tem hoje no país uma estrutura... vamos falar o nome, né? A Anvisa, né? Se a gente for pensar, a gente tem muita dificuldade no mercado com questão de importação, a gente tem muita dificuldade de utilizar ingredientes. Para ter uma ideia, a Anvisa liberou dia 28 de dezembro de 2020, ou seja, né, 3 meses atrás, o uso do ingrediente alfazema, para você colocar... que todo mundo usa, né? Há quanto tempo já? A legislação é meio amarrada mesmo. É meio amarrada. Então, a alfazema, a lavanda, você vai poder utilizar como chá, mas ela não entra nem como ingrediente chá, ela entra como especiaria. Então, assim, a gente precisa ter efetivamente um órgão que seja principal para poder auxiliar com essas questões junto à Anvisa em termos de liberação, inclusive para poder fornecer o conhecimento para todo mundo, época de pandemia, para poder auxiliar os pequenos produtores, o que eles podem fazer, como que pode subsidiar o desenvolvimento para esses pequenos produtores não ficarem parados, né? E aproveitar de fato a questão desse episódio da pandemia. Estou colocando a pandemia porque é o último exemplo, porque muita gente teve que mudar muito, né? Eu, por exemplo, perdi 7 contratos em 2 dias. Para mim foi um negócio assim, voltaram, né? Um deles era a própria Tramontina com a criação de conteúdo, mas enfim, perdi muita coisa. Perdi as minhas aulas presenciais em Portugal, eu estava com aulas em outros 3 países, apresentação, palestra, e a gente aproveitou essa oportunidade para refazer, né, reestruturar. E coloquei tudo como online. O projeto da Alquimia, ele estava engavetado, eu trouxe, mas eu ainda acho muito solto. Assim, eu acho que a gente precisa ter
algo para poder usar como exemplo, né? Se a gente pega a estratégia do Oceano Azul, a gente não tem hoje uma referência no mercado. E a gente pode ver, inclusive, um Sebrae com a questão do Empretec, né? Como poder utilizar, né, de conhecimento para poder auxiliar. Quantas marcas a gente vê que não tem registro no INPI? É uma coisa simples, a gente não tem, e às vezes falta informação. E muitas vezes também falta questão financeira para quem está começando. Sim. E acho que você ter uma base de associação, até mesmo como esse exemplo, acho que foi bom, né? Ser um Sebrae específico, né? Para deixar, para ser um direcionamento em termos profissionais, eu acho muito importante. Porque eu vim de mercado, então, apesar de não saber direito, eu entendo que precisa ter algumas coisas. Então, eu já acho que eu tenho um diferencial, mas tem gente que não, é mais novo, enfim, precisa ter esse direcionamento, ele precisa saber aonde recorrer. Sim. Então, eu acho que precisa ter, e ter a estruturação de fato, né? Ter, sim, como já tem a separação de áreas de pesquisa, mas ser algo efetivamente aberto, ultra divulgado e acessível, né? A pessoa precisa poder chegar e gritar por ajuda e ser socorrido, entendeu? Para não deixar com que o projeto acabe indo por terra por outras questões, né? Ela tem que saber aonde pegar, aonde seguir, aonde recorrer. Concordo com você, em tudo, assim. Em relação à sua experiência com os alunos, efetivamente, né? Tem alguma coisa assim, uma história especial, emocionante para contar? É engraçado que tem alunos, né, que a gente continua a relação, né? Eu brinco com eles que não é uma relação, a pessoa comprou um curso e é uma relação ali pontual, né? Para mim, eu falo que é o início de uma parceria de longo prazo. Então, pessoas que fizeram o meu curso, lançaram marcas de chá, eu coloco dentro da minha página e eu fico muito feliz de ver aquilo ali. Pessoas de consultoria que eu crio blends também, eu acabo fazendo divulgação, a gente sempre tem isso, né? Mas é aquilo que eu sempre menciono e está na primeira frase do meu vídeo, cabeça aberta, né? Esteja pronto para você experimentar um novo mundo de aromas e sabores. E eu vejo, teve uma em específico, a Caroline, que ela entrou no curso, meu foco para o seu curso é criar blends com punks. Ela, no meio do curso, ela me mandou mensagem, mudei tudo. Eu vou para a etiqueta do chá. Tá vendo? Aí eu ajudei a ver, a gente não tem muitas pessoas, né? Completamente alternativa, né? Entre aspas, ela acabou se voltando para o mais tradicional possível, né? Exatamente. E eu tenho um módulo no curso de sommelier de etiqueta do chá, inclusive etiqueta do chá voltado para criança, né? E ela gostou tanto que a gente pesquisou no mercado. Tem uma referência hoje em dia, né, no mercado para a etiqueta do chá especificamente, mas eu não tenho visto, já tem uns 2, 3 anos, se ela está fazendo trabalho ou não, ou se está paralisado. Mas a gente não achou muita referência. Então foi que eu falei com ela, vai. E ela também teve um problema ano passado com a questão da pandemia, porque ela estava com curso fora para fazer o certificado, acabou conseguindo pegar o certificado que fez online, mas assim, a pessoa ela entrar com uma cabeça, mas ela tá aberta e se entregar de tal forma que ela identifica dentro do curso vários potenciais ali de você fazer, e não só aquela ideia, não, vou trabalhar com punk, vou trabalhar com punk. Não, você consegue expandir, todos os módulos do curso são voltados para isso. Então, a gente tem essa questão, né? É muito interessante. Tem vários alunos que entraram com um objetivo específico de abertura de empresa e acabaram indo por caminhos dentro do chá, assim, completamente diferentes. E eu acabo sempre tentando auxiliar da melhor forma possível, indicar pessoas quando eu não sei, enfim, mas eu acho isso fantástico. É muito legal, sim. Essas conexões são muito interessantes, né? E você me falou sobre até ter que deixar um pouco presencial por conta da pandemia, né? Migrar para as aulas online. O que você acha que as aulas online têm de bom e de ruim?
ruim, eu acho que o único ponto é realmente você sentir a pessoa ali, né? O presencial em si, você poder estar do lado da pessoa. Mas eu acho que o online, para mim, foi uma mudança fantástica, tá? E principalmente com a pandemia, abriu a possibilidade do online para pessoas que eram completamente resistentes. Então, hoje eu consigo fazer as minhas aulas presenciais que eu não consegui abrir em Portugal, estou fazendo tudo online. Então, eu consigo levar o conteúdo para todo mundo de uma maneira simples, estou presente, acompanho em tempo real, a gente tem grupos de telefone, mensagem, e-mail, próprio Instagram, a gente consegue ter isso daí em tempo real. A única questão é você ter o abraço, né? Você poder sentir ali o calor da pessoa, mas a gente consegue pelo vídeo também perceber muita coisa, né? É um sensorial diferente, digamos assim. Tá todo mundo sentindo falta de abraço, né, gente? Eu acho que isso aí é o que todo mundo vai apontar, né? A falta do toque, né? Eu acho bem complicado. Qual o maior desafio em ensinar algo que envolve particularidades como olfato e paladar, visto que as pessoas não têm as mesmas experiências sensoriais? Pois isso para mim era um fator de preocupação, mas antes da pandemia. Sim. Tá? Depois, não. Mesmo antes da pandemia, eu via que, por mais que eu tivesse essa preocupação e eu tentasse deixar o aluno muito confortável de que ele iria conseguir fazer, e acabavam conseguindo fazer, depois da pandemia, as pessoas, elas efetivamente colocam em prática. Então, conseguem fazer, tem um acompanhamento, a gente faz as aulas de análise sensorial pelo computador. A pessoa, para colocar em palavras aquilo que ela está sentindo, ela chega num momento que, com o exercício, é o aprender, praticar, aprender, praticar. Se não tiver isso, nem no presencial vai funcionar, né? E no curso, eu sempre tento mencionar a abordagem profissional. Então, quando eu falo de uma análise sensorial, a pessoa vai ter ali como funciona uma análise sensorial profissional. Não é só cor, aroma e sabor. Então, ela vai entender a diferença de luz, como que ela tem que estar sentada, as condições do dia, como que tem que ser o ambiente, como que tem que ser a organização da mesa. E isso daí tudo dá uma possibilidade, uma visibilidade da pessoa diferente na hora dela fazer essa experimentação. É uma coisa diferente de eu pegar aqui, estou conversando contigo, vou bebendo, vou falando, vou prestando atenção no que está dando o celular. E quando você tem que fazer o exercício de arrume sua sala dessa maneira e comece a sua degustação, a pessoa ela já começa a ter uma outra visão. Então, não tenho dificuldade hoje em dia com a questão de análise sensorial em termos de transmissão de conhecimento. Pode ter de dificuldade da pessoa pontual, dela conseguir fazer essa transmissão, mas assim, é prática. E aí é algo que eu vou precisar dela também para conseguir ajudar. Mas não tenho tido problemas com isso. E eu acho que a pandemia efetivamente ajudou muita gente que é muito resistente ao online, se rendeu e viu que é bom. Não tem jeito, né? A profissão de sommelier já é regulamentada no Brasil. Qual a importância do sommelier de chás e como esse profissional pode ajudar a incrementar e valorizar o consumo de chás ou infusões? A profissão de sommelier, ela é regulamentada no Brasil, mas ela é muito voltada para o vinho. Então, quando a gente pensa no vinho, numa formação, né, de quem está fazendo a formação em sommelier de vinho, ele vai ter ali 2 horas de sommelier de chá, né, de prática de chá. Sommelier não, desculpa, de prática, de estudo do chá. É muito pouco, né? Se parar para pensar, o meu curso está com mais de 90 horas hoje em dia. Então, é uma diferença muito grande. E o que a gente precisa, de fato, é colocar da mesma forma que todo mundo conhece o sommelier de vinho, é colocar o sommelier de chá como sommelier de água, como sommelier de café, como sommelier de cerveja, como sommelier de chocolate, tudo isso para colocar que cada um tem a sua especialidade. Podem trabalhar em conjunto, sim, mas harmonizados todos entre eles. É a única forma de você conseguir transmitir e compartilhar o teu conhecimento de forma correta. E isso daí a gente precisa ter muito o quê? Vou utilizar o exemplo atual do café e chá, né? Fiz até uma matéria sobre isso na Casa Jardim ano passado. Por que quando a gente vai numa casa de chá, o café não é bom
ou quando a gente vai numa casa de cafés especiais, o chá não é bom. A gente tem que começar a trazer todo mundo, todos os especialistas, todos os sommeliers, para cada um na sua caixinha e promover o trabalho do outro. É um trabalho de formiguinha, mas é só dessa forma, compartilhando, que a gente vai conseguir colocar o sommelier de chá, assim como todos os outros que eu mencionei, de forma de se posicionar no mercado, né? A gente ter uma pessoa que é especialista em uma bebida e conhece várias outras, ela não vai conhecer numa profundidade, né, numa profundidade que ela consiga, de fato, transmitir o conhecimento, gerar a curiosidade naquela pessoa para ela buscar mais informação, aprender mais, querer utilizar de forma diferente. Enfim, eu acho que cada um na sua caixinha, a gente soma tudo, a gente divide tudo e a gente ganha, todo mundo ganha, e ganha muito. Sem dúvida. Bom, Raquel, conta pra gente agora quais são os seus planos para este ano de 2021 ainda, né? Com todas essas impossibilidades, né, momentâneas, mas quais são os planos? Os planos eu já estou com questão de consultoria, né? Eu crio blends para outras marcas. Eu já estou com o meu primeiro semestre todo fechado. Criação de conteúdo, né? A gente está voltando com a parceria com a Tramontina, vai ser um conteúdo bem extenso aí. Agora em abril até o final do ano. Tudo forma de poder compartilhar, né, o conhecimento do chá, né, em um novo mundo de aromas e sabores. E os cursos, tá vindo muito curso, a gente está programado aí até novembro, a gente vai ter mais 5 cursos. Eu atualmente estou em um lançamento de saúde da mulher, com Ayurveda e nutrição, sempre tendo chá junto, e a minha ideia é justamente isso, né? Quem está ali aprendendo sobre o chá é poder aprender outras possibilidades, como o Ayurveda, o que fala o Yoga, para poder ampliar, né? E sempre como um contraponto da nutrição contemporânea, que a gente fala de Yoga, chá, Ayurveda, é tudo de 5.000 anos, e a nutrição contemporânea de 70 anos para cá, 60, 70, e poder mostrar para essas nutricionistas, né, para esses nutricionistas, o quanto o chá, o Ayurveda e o Yoga eles conseguem auxiliar, né, para melhorar a prática. E a questão de receitas, né, a gente está com uma gama de lançamento agora também de receitas sazonais e de poder colocar o chá sempre. O chá é sempre o carro-chefe, ele permeia em todos os meus cursos, ele está sempre presente, independente do tema, e poder mostrar de muitas formas a utilização do chá e o que você pode se beneficiar com ele, não só em termos de benefício mesmo para o corpo, mas de benefício em termos de sabor, você aplicando em receitas, desmistificar o chá e aumentar a parte online, né? A gente já está com lançamento de curso também fora do país, em Portugal e na França, e colocar efetivamente o chá para rodar, e a minha linha também, ela vai voltar, né? Eu tinha paralisado a parte da fábrica, justamente por questão dos cursos, mas assim que os cursos estiverem disponíveis, a fábrica está voltando e vai ter bastante novidade também. Oh, que coisa boa! E justamente assim, eu acho que a próxima pergunta tem a ver até um pouco com a questão dos blends que você disse que está desenvolvendo, né? Como você acha que as lojas de chá em si podem ajudar nessa questão da disseminação da cultura do chá, da formação dos sommeliers, a educação de uma forma geral, né? Essa pergunta eu acho fantástica, porque, na minha opinião, é o seguinte, não ensinar só a pessoa a fazer o chá que ela vende, é ensinar o chá. Ser assim, o dar efetivamente o conteúdo correto, sabe? Muito conteúdo. As pessoas hoje conseguem muita informação na internet, mas as lojas físicas, elas podem ter ali um trabalho completamente diferenciado, voltado, individual, né? Voltado para a pessoa, para o cliente, e não só, o chá ele tem muitos benefícios, olha esse aqui que ele tem ABC. Não, é poder falar da planta como um todo. Isso vai fazer, essa sua generosidade em compartilhar e transmitir o que você sabe, é fundamental para trazer novas pessoas. E isso vai acontecer muito com marcas de chá, que tenham uma pessoa à frente com um propósito. Na minha opinião, tem que sempre ter uma pessoa com um propósito.
Tem muita gente despreparada procurando por consultoria para criar marca de chá e não quer tocar o negócio. É só aproveitar a onda que o chá está indo bem, as pessoas estão querendo consumir e lançar alguma coisa no mercado pensando que vai ganhar dinheiro. Não. As marcas de chás, que, mesmo que já estabelecidas ou novas que queiram estar aí, tem que compartilhar muita informação e não somente dos produtos que vendem. Você tem que se identificar ser com o generoso. produto, né, de uma forma geral, para poder transmitir aquilo como verdade, né? Porque não adianta Exatamente. simplesmente mostrar e falar, o chá é isso e tal. Tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido. E isso concordo. é uma coisa que eu vejo. Tem consultorias que eu não pego, que a pessoa já chega assim, olha, eu gastei muito dinheiro, abri uma casa de chá, comprei móveis antigos e eu não tenho dinheiro para pagar o custo do teu curso de sommelier. Aí eu falei, filhão, você já está errado. Né? Você começou comprando uma mesa e você não sabe do seu negócio. E agora, para você aprender sobre o seu negócio, você está falando que é custo. Não, eu não faço. Nem pego. Tem um questionário inicial, né? Cadê a verdade daquilo ali? Cadê a não, identidade? e a mesa e a cadeira não vão pagar os custos dele, né? Mas o curso, o conhecimento, o você transmitir aquilo, saber responder, isso sim vai vender, né? Então, eu acho que é isso. A pessoa quer ser só um investidor, ok. Mas se a pessoa ela quer ensinar, ela tem que ensinar compartilhando efetivamente tudo. Ela não pode dar, é igual aquela, você pega muitas revistas, você vai replicar uma receita de bolo de um chefe famoso, de repente não tem aquele pulo do gato, aí a pessoa não consegue replicar em casa, tem que comprar do restaurante dele. Não, você tem que entregar, né? É entrega, é amor, é verdade. Está disposto a ensinar, tem que ensinar, tem que ser genuíno. É isso. E o que é que você deixa como mensagem final, Raquel, disso tudo, de toda essa conversa que a gente teve, essa perguntação danada na sua cabeça? O que é que você tem para deixar como mensagem final? A mensagem final é aquilo, vou fazer um resumo de tudo que foi dito. Estar com a cabeça aberta, tem que beber muito chá. Você pode conhecer para você, como você pode conhecer para poder repassar. Fazer do chá um ingrediente para a sua vida, conhecer o novo mundo de aromas e sabores. E é isso, é um início, é um caminho sem volta. Quando você começa, você quer cada vez mais aprender. E é por isso que eu acabei juntando o Ayurveda, estou trazendo o Yoga, estou trazendo a nutrição, estou criando a empresa da Alquimia em Foco, que vai ser uma plataforma multidisciplinar e a escola com todos esses pilares. E você ter, antes de tudo, a cabeça aberta, se doar, se identificar, porque você vai aprender e tem que colocar em prática, aprender e praticar, aprender e praticar. Isso daí vai te dar um diferencial e estar aberto. Né? Eu acho que foi, como você falou da questão da verdade, eu aprendi isso um pouco na marra. Né? Quando eu criei a empresa, eu criei com o intuito de, como era né, um negócio, eu vou criar produtos veganos porque está crescendo no Brasil. Eu não conseguia tocar adiante porque não é a minha verdade, eu não sou vegana, né? E acabou que o chá veio, né? Aí chegou a marca da T-Shop e tal, e aí eu consegui colocar aquilo de uma forma que foi tão fácil, foi tão genuína, que eu consegui fazer o projeto deslanchar, começar e ir crescendo. Então, eu acho que é isso, é você estar aberto a oportunidades. O mercado do chá tem muita possibilidade de trabalho. Por quê? Porque 95% das marcas que são criadas com o mesmo propósito. Você ter ali, esse aqui é a mistura digestiva, esse aqui é a mistura de sono. Não, você tem muita coisa ainda para explorar. A pandemia atrasou, mas em a gente está em 2021, 2020, 2019, 3 restaurantes com estrelas Michelin ao redor do mundo disponibilizaram seus jantares harmonizados com vinho ou chá. Isso foi uma tendência que parou ano passado. Na época de 2019, eu já trabalhava com harmonização do chá com comida. Isso é uma coisa que paralisou ano passado e está um pouco lento agora, por questão do restaurante não conseguir abrir, mas vai ser tendência, identificar possibilidades, ser diferente. Leia o livro da Estratégia do Oceano Azul e seja você a referência no mercado, que hoje em dia não tem muita exploração. Você tem um mercado de trabalho muito amplo, muito amplo. E trabalhar com o online hoje em dia, que as coisas mudam muito rápido, você tem que ter
persistência, né? Porque tem dias que eu estou trabalhando 3 semanas sem parar. Desde o início do ano, eu acho que com 1 ou 2 finais de semana, eu estou sem parar. Mas está ótimo, não é uma reclamação, mas eu falo, se você quer fazer, você tem que efetivamente se doar, porque não é fácil. E não é porque não é fácil porque é chá. Não é fácil porque não é fácil empreender no nosso país. E você tem muita possibilidade dentro desse mercado. E que tem tanta oportunidade que assim, eu não tenho braço para colocar todas as ideias que eu tenho para ser um diferencial. É o diferente que vai chamar a atenção, que vai nichar o mercado. Então, você tem possibilidades ali de aprender para você para compartilhar com seus amigos, aprender para você para compartilhar profissionalmente. É só você escolher um caminho e dentro disso daí você seguir. Tem muito conhecimento, uma coisa vai levando a outra. E dedicação. Eu acho que é isso. Tem mercado para todo mundo, tem sol para todo mundo, ainda não teve o boom. E mesmo todo mundo achando que tem muita gente, ainda, como todas as profissões, ainda tem muita gente despreparada. Então, você consegue, sim, colocar no mercado. Eu vejo gente que compra o curso de sommelier e já coloca o título na sua página, sommelier de chá. Não é assim. Sommelier de chá é um título que você recebe depois de uma certificação e que você vai ter que se aperfeiçoar ao longo da vida inteira. É isso. A gente está vendo o Quênia com a possibilidade do chá azul, do chá roxo, desculpa, do chá roxo. Então, está vindo novidade cada vez mais. Então, é isso que eu falo, se doar e ter a cabeça aberta e estar preparado para o que vem por aí. Raquel, eu, em nome da Bechá, agradeço demais ao tempo que você disponibilizou para essa entrevista. Já agradeço de antemão a Masterclass que você vai proporcionar, né, para os associados e para as pessoas interessadas em se associarem. Agradeço demais a sua amizade, a sua participação, as ideias que você traz para a gente o tempo todo. E desejo que 2021 seja mais um ano de muitas realizações para você, que eu sei, eu te acompanho, Obrigada. né? Desde algum tempo já, e sei que você desde o comecinho. Muito. E sei que você realiza muito. Eu sei que você é muito empenhada, muito estudiosa e muito dedicada em realizar tudo que você faz. Então, eu te desejo muito sucesso. E Obrigada. com o coração cheio de gratidão, agradeço mais uma vez pela sua participação aqui. Não, obrigada. Série de obrigada entrevistas mesmo. e aulas da Bechá. Obrigada, viu, Raquel? Obrigada.